Bom, com relação ao desenvolvimento, tá? A gente tem dois tipos. O desenvolvimento desses grupos, desses animais, né? Ele é direto, né? Que significa que esses animais eles mantêm um aspecto durante toda a fase da vida, apenas aumentando de tamanho. Ou seja, humanos, né? Nós temos o formato de humano desde aquele momento que a gente nasce, desde o momento que a gente está dentro da barriga da mãe. 2 olhos, nariz, a boca, os orelhas, enfim, tá? Então nós somos humanos desde sempre. A grande questão é que o desenvolvimento indireto é aquele indivíduo que ele vai passar por metamorfose ao longo do ciclo de vida, que é o que acontece, por exemplo, com as borboletas, tá? Elas têm a fase de lagarta, elas formam a pulpa, e a borboleta, tá bom? Então, esses organismos que eles passam por fase larval, a gente chama isso de desenvolvimento indireto. Isso acontece, por exemplo, com anfíbios, isso acontece, por exemplo, com peixes, tá? Então, aqueles grupos que passam por fases de desenvolvimento, sendo que o inicial é diferente do adulto, a gente chama de desenvolvimento indireto. Aqueles que nascem, só que nascem menores e crescem, têm o desenvolvimento direto, tá bom? No caso de plantas, a gente vai ter algumas características, tá? Então, por exemplo, gimnospermas. Gimnospermas é o caso do pinheiro, tá? O pinheiro, né, são plantas que produzem sementes, tá? Mas elas não produzem nem flores nem frutos. A estrutura do pinheiro é a pinha, aquela que a gente enfeita a árvore de Natal, sabe? Sua parte reprodutora, ela não é a flor, tá? Ela se chama estróbilo, que é uma estrutura feminina que produz óvulos. E a gente tem a parte masculina, que são os cones, que são a estrutura masculina que produz grão de pólen. O zigoto, que é seria a união do óvulo com o espermatozoide, mas nesse caso aqui vai ser a união do óvulo com o grão de pólen, origina, então, a semente que vai se desenvolver e criar uma nova planta. Então, muitas vezes, a gente tem um pinheiro exclusivamente feminino, outro masculino, grão de pólen elevado da parte masculina para feminina, fecunda feminina e eu tenho a formação da semente, que nesse caso aqui vai ser o pinhão, tá? Agora, no caso daquelas plantas que produzem flores e frutos, que é o caso das angiospermas, os estames são as estruturas da parte masculina. Todo mundo já viu uma florzinha dessa, né? Então, a gente tem essa parte aqui, ó, que é a parte masculina, que se você pegar, fica a mãozinha amarela, sabe? Fica com pólen. E os carpelos, que é essa parte aqui, ó, que tem um filete bem comprido, é a parte feminina, tá? E ambos estão localizados na flor. Tem flores que são apenas femininas, tem flores que são apenas masculinas e tem flores que são mistas, que são monóicas, que é o caso dessa aqui, tá? Na antera, que é essa parte de cima aqui, ó, são produzidos também o grão de pólen. E esse pólen, ele é levado da parte masculina para feminina, ou da flor masculina para feminina, através da polinização. Aqui também é importante a polinização cruzada, a variabilidade genética, tá? Quando há a fecundação, esse ovário aqui vai ser fecundado, o óvulo vai ser fecundado, o ovário se desenvolve e forma o fruto. Então, na verdade, o fruto que a gente consome, né, é o ovário da planta, tá bom? Bom, desenvolvido, obviamente. Ocorre, então, a fecundação do pólen com o óvulo e é originado, então, o fruto. O óvulo dá origem à semente e o ovário dá origem ao fruto. Então, dentro da semente que a gente joga fora, tem o embrião da planta e o fruto é a parte carnosa que a gente consome, tá? O grupo das angiospermas inclui os vegetais mais recentes e mais abundantes na Terra, tá? Então, são os vegetais mais recentes. A gente vai estudar um dia vegetais, os grupos todinhos, e a gente vai ver que as angiospermas correspondem a esse grupo mais novo, tá? Na história evolutiva da Terra. Evolutivamente, seu mecanismo de reprodução permitiu o domínio do ambiente terrestre por causa da presença das flores. E, além disso, eles fazem meio que parcerias com animais, como abelhas e morcegos, que fazem o processo de polinização. A semente, né, ela nutre o embrião, visto que se a gente abrir a semente, a gente vai ver dentro o embriãozinho, tá? Assim, é possível afirmar que o sucesso desse grupo está relacionado à produção de frutos, visto que são essenciais para o processo de dispersão dos animais. O que acontece? Os animais vão lá, comem o fruto, né? Engolem a semente e vão em outro lugar, né? Defecam essa semente germina e cria uma nova planta, tá? Então, o processo de dispersão, de espalhamento da espécie é dependente de animais, tanto para polinização, levar, né, o pólen da planta masculina para a feminina, quanto para dispersão, que é através da ingestão do fruto e da, né, posterior eliminação da semente. Tudo bem, gente? Esse era uma parte um pouquinho menor, só que eu deixei alguns exercícios para vocês fazerem antes da nossa aula, para a gente poder fazer a correção. Página 59, 62 e 63. Se já der tempo, já faz a tarefa online, senão fica como lição de casa, tá bom?
Bom, a partir de agora, bons estudos e prestem atenção no formulário.